Opa, meu povo, tudo bem? Eu sou o Jefferson, sou professor de Ciências e Biologia e hoje a gente vai ter uma aula falando sobre digestão dos animais. Na verdade, a gente vai iniciar um pouco falando sobre a nutrição e daí a gente vai partir para a parte de digestão de fato mais nas próximas aulas. Então, presta bastante atenção que a gente vai relembrar alguns conceitos que a gente já viu nos anos anteriores e a gente vai aprofundar um pouco mais esses conceitos para que a gente possa avançar no estudo da digestão dos animais. Vamos lá? Beleza, então, pessoal. A gente vai hoje falar sobre a digestão animal. E aí a gente vai relembrar uns conceitos de nutrientes, algumas classificações que esses nutrientes possuem, algumas funções que eles possuem também. Então a gente vai explorar cada um desses pontinhos aí para que a gente possa entender mais para frente como que funciona a digestão dos animais. Então vamos lá. Então, primeiro a gente vai falar sobre nutrição. Desde o começo da nossa vida, a gente se alimenta, né? A gente tem a necessidade de se alimentar. E essa alimentação, ela é necessária para que a gente obtenha basicamente a energia para a gente realizar nossas atividades. E essa energia, ela é baseada em ingestão de macromoléculas. O que são macromoléculas? Lembre que o termo macro tem a ver com uma coisa grande, né? Quando você ouve o termo macro, você deve lembrar de substâncias grandes, por exemplo, macromoléculas, moléculas bem grandes, moléculas com grandes cadeias de carbono, enfim, uma cadeia que seja bem grande, né? Uma molécula bem grande. Exemplos de moléculas grandes, a gente tem os carboidratos, a gente tem as proteínas, a gente tem os lipídios, todos esses daí são moléculas grandes, né? São formados por várias subunidades. Então a gente tem aí essas moléculas que são nutritivas. E os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Então, para que a gente possa absorver a energia que é proveniente da quebra dessas ligações, a gente tem que fazer a digestão. A digestão nada mais é do que a quebra de moléculas grandes em moléculas menores. Lembre que a nossa célula é bem pequenininha, então a gente precisa assimilar substâncias pequenas também, substâncias que caibam dentro da nossa célula. Então a gente tem que pegar a molécula grande e quebrá-la em subunidades menores para que elas possam ser absorvidas pelas nossas células, que são a parte funcional do nosso corpo. Então, a quebra dessas substâncias aí, ela vai gerar energia e substâncias que podem ser utilizadas como combustível no nosso metabolismo, certo? Então vamos lá. Então a gente tem algumas classificações aqui. Primeiro, a gente tem a classificação dos organismos quanto à sua alimentação. Essa daqui é bem batida, você já estudou isso aqui lá no ensino fundamental 1, lá na primeira, segunda, terceira, quarta série do ensino fundamental. Você já estudou isso daí. Então, ela se refere à classificação da alimentação, a coisa que você mais absorve, né? No caso, se você absorve mais matéria de origem vegetal, então você é um herbívoro, né? Se você se alimenta exclusivamente de matéria vegetal, você é herbívoro. Se você se alimenta de apenas carne de outros animais, né? Se você se alimenta de fontes de origem animal, você é carnívoro. E se você se alimenta de coisas de origem vegetal e coisas de origem animal, então você é onívoro, né? É aquela dieta mais variada. Então são três classificações aí: herbívoros, carnívoros e onívoros. Exemplo de herbívoro, a gente tem o boi, o bode, o coelho, todos esses daí são herbívoros. Carnívoros, a gente tem os lobos, os leões, os gatos, os cachorros, eles são carnívoros. E animais onívoros, nós temos os seres humanos, por exemplo, nós somos onívoros, nós absorvemos matéria vegetal e também matéria animal. Belezinha? Então vamos para frente.
Então a gente tem aqui duas classificações nos nutrientes. A gente tem os macronutrientes e os micronutrientes. Essa classificação também já foi abordada lá no primeiro ano do ensino médio e também no oitavo ano do ensino fundamental. Se você procurar, eu acho que tem uma aula aqui. Se tiver, eu vou deixar aqui no card. Tá, então a gente tem aqui macro e micronutrientes. Macronutrientes são nutrientes que são requeridos em grande quantidade. A gente necessita deles para realizar atividades metabólicas e a gente precisa de uma quantidade considerável deles. Exemplos de macronutrientes: os carboidratos, os lipídios, as proteínas, que são nutrientes que a gente vai fazer a utilização, por exemplo, de energia, estrutura, tudo isso aí a gente precisa de muito, né? Para que a gente possa realizar essas atividades. Já os micronutrientes, a gente vai precisar deles numa quantidade muito menor. Exemplo de micronutrientes: os sais minerais e as vitaminas. Os sais minerais e as vitaminas, como vocês devem lembrar também lá do primeiro ano do ensino médio, eles servem para regular atividades metabólicas. Essas atividades metabólicas podem estar associadas com enzimas, podem estar associadas com a modificação na funcionalidade daquela enzima, né? Por exemplo, as vitaminas elas podem atuar como catalisadores de reações. Enfim, uma série de coisas que podem acontecer aí. Algumas reações só ocorrem, por exemplo, na presença de ferro ou na presença de sódio, na presença de cloro, potássio, e todos esses daí são considerados micronutrientes. A gente precisa deles, mas numa quantidadezinha bem menor. Você não come, por exemplo, uma quantidade de vitaminas tão grande como você come, por exemplo, de carboidratos, né? A quantidade é muito diferente, justamente porque você não precisa de tanta vitamina como você precisa de carboidrato. Então, vamos continuar aqui. Então, os nutrientes eles estão classificados em três formas e novamente a gente já conhece essas classificações, vocês já viram isso daqui. A gente tem os nutrientes energéticos, os nutrientes plásticos ou construtores e os nutrientes que são reguladores. Os nutrientes energéticos são aqueles que vão gerar energia, né? Que a gente vai utilizar para fazer energia para realizar nossas atividades metabólicas. Exemplos: carboidratos e lipídios. Pessoal, agora aqui assim, nesse momento um ponto importante. Existem exceções. A preferência é que a gente utilize carboidratos e lipídios para gerar energia. Entretanto, se a gente tiver, por exemplo, numa dieta calórica, né, uma dieta que eu estou com baixo teor de calorias, o meu corpo vai começar a consumir carboidratos e lipídios até chegar o esgotamento. A partir daí, quando tiver esgotado os meus carboidratos, os meus lipídios, eu vou começar a consumir as minhas proteínas. E aí vai haver um problema, porque as proteínas estão presentes, por exemplo, nos músculos, nos componentes celulares, e a gente vai começar a consumir os nossos próprios músculos e componentes celulares para que a gente possa fazer as nossas atividades metabólicas. Então, é muito perigoso você fazer uma dieta sem acompanhamento, porque pode acontecer uma coisa desse tipo. Outro tipo de alimento importante, né? Outro tipo de nutriente importante que a gente tem são os plásticos ou construtores. Na maioria das vezes, a gente vai ter proteínas servindo como nutrientes construtores. As proteínas que vão construir nossa pele, nossos músculos, nossos ossos, tudo isso aí é feito de proteínas. Mas, novamente, existem algumas exceções. Algumas vezes, lipídios podem servir de nutrientes plásticos e até carboidratos também podem servir de nutrientes plásticos. Por exemplo, a celulose da parede celular das plantas, ela é feita de um carboidrato, né? A celulose é um tipo de carboidrato e ela serve como algo estrutural, certo? Então, existem algumas exceções que a gente já havia comentado, inclusive, no ano passado. E os nutrientes que são reguladores, que são os sais e as vitaminas. Esses dois aí, eles servem para regular atividades metabólicas do nosso corpo. Pessoal, na parte de digestão, a gente não vai focar muito nos nutrientes reguladores. Por que a gente não vai focar muito nos nutrientes reguladores?
porque eles não passam pelo processo de digestão. Eles são moléculas pequenas e elas são absorvidas direto, sem a necessidade de passar pelo processo de digestão. Então, como a gente está focando no processo de digestão, nos processos que vão gerar moléculas menores, a gente não tem necessidade de estudar uma molécula que não vai passar por esse processo. Então, a gente vai focar bastante nas proteínas e também vai focar bastante nos carboidratos e lipídios. Continuando. Então, o consumo de nutrientes ele é feito com base na nossa dieta, certo? Todo mundo tem uma dieta. Ah, professor, mas eu não estou fazendo dieta. Na verdade, sim, você tem uma dieta. Se você se alimenta todos os dias, você tem uma dieta. E essa dieta aí, ela é feita para você obter energia necessária para realizar suas atividades do dia a dia. E aí essa sua dieta, ela pode ser analisada através de uma pirâmide, né? Aquelas piramidezinhas alimentares. Então, você pode encontrar um nutrólogo, um nutricionista que vá lhe auxiliar a gerar uma dieta que seja mais adequada para o seu estilo de vida. Porque assim, o que a gente tem nessas pirâmides alimentares é uma média geral, mas ela não é indicada para você especificamente, né? Porque cada um tem seu estilo de vida, tem uma forma de metabolismo diferente. Às vezes você tem facilidade para engordar, às vezes tem facilidade para emagrecer. Então é necessário que seja ajustado esse tipo de consumo de alimentos, né? Então, essa alimentação aí, como eu falei para vocês, ela é variável de organismo para organismo e também de espécie para espécie. Cada espécie vai ter uma necessidade nutricional diferente da outra. Nós, seres humanos, temos uma necessidade nutricional. Os bovinos, eles têm outra necessidade nutricional. Caprinos têm outra necessidade nutricional. Suínos, outra necessidade nutricional. Então, cada tipo de espécie ela vai ser diferente, ela vai ter uma necessidade diferente e ela tem que ser adequada para isso, certo? Então, o consumo de energia gerado por isso daí vai ser prioridade, né? A gente consumir energia vindo de carboidratos e lipídios. Mas em situações extremas, né? Em situações mais complicadas, uma situação onde a gente precise fazer uma utilização de proteínas, a gente vai utilizar, mas não é regra, certo? O normal é que você não use suas proteínas para gerar energia. Então a gente tem alguns tipos de digestão. As digestões, elas são, na verdade, elas são divididas em duas partes, né? A gente tem a digestão mecânica e tem a digestão química. Então a digestão ela ocorre com o auxílio de estruturas anatômicas especializadas, por exemplo, os dentes, o estômago, a rádula dos moluscos, a lanterna de Aristóteles dos equinodermos. Todas essas estruturas elas são adaptadas para que você possa realizar algum tipo de maceração, de trituração, de corte para facilitar a digestão, certo? Então, assim, cada organismo vai ter um tipo diferente de estrutura anatômica para realizar essas atividades aí, certo? Então a gente vai analisar primeiro a digestão mecânica. A digestão mecânica, pessoal, é uma digestão que ela utiliza forças físicas, né? Você utiliza, por exemplo, a força da mastigação, a mandíbula dos insetos, quando ela abre e fecha, ela vai fazer essa força física que eu tô falando é a força física mesmo, tipo você colocar força, gastar energia para mover uma peça anatômica para fazer a trituração. E ela vai servir para quê? Ela vai servir para triturar o alimento, macerar, quebrar esse alimento em partes menores que vão aumentar a superfície de contato com as enzimas que vão realizar a parte química, né? A parte da digestão química. Então, a digestão mecânica, ela pode ocorrer de basicamente 4 formas, né? Na forma de trituração, como por exemplo nos artrópodes, né? Os insetos, as aranhas, todos eles vão ter
estruturas na sua boca, né? Peças bucais que vão fazer a trituração desse alimento. Para quê? Para que você possa, para você não, né? Para que ele possa diminuir o tamanho do alimento e ingerir com mais facilidade. Também tem a raspagem, no caso da rádula dos moluscos, né? Caso você não se lembre, os moluscos, eles possuem uma estrutura que faz a raspagem do substrato para retirada de nutrientes. A gente chama essa estrutura aí de rádula. A mastigação, no caso de seres humanos, né? A gente tem os dentes para fazer a mastigação. Outros mamíferos também possuem dentes, alguns répteis também possuem dentes, e todos esses dentes vão servir para isso, para fazer a mastigação. E também alguns órgãos podem sofrer contrações, e essas contrações geram uma força suficiente para quebrar o alimento, como é o exemplo da moela lá nas minhocas e também nas galinhas, né, nas aves em geral. Elas vão fazer a trituração do alimento através de uma estrutura chamada de moela, certo? E por fim a gente tem a digestão química. A digestão química ela é feita basicamente com reações de hidrólise. O que é uma reação de hidrólise? É uma reação que usa a água para quebrar a molécula. Então a gente vai pegar a água e aí a gente vai utilizar ela para fazer a quebra dessas moléculas maiores em moléculas menores. Essas moléculas de água aí, elas vão auxiliar vão ser auxiliadas, na verdade, por enzimas digestivas, né? Que de forma geral a gente chama de hidrolases, mas a gente tem um nome específico para as enzimas que atuam sobre cada substrato, certo? A gente vai ver mais na frente cada uma das enzimas que a gente vai ter aqui no processo digestivo dos animais. Então, pessoal, essa foi a introdução da parte de digestão animal. Nas aulas posteriores, a gente vai falar sobre a digestão de fato em seres humanos, a gente vai falar na digestão dos ruminantes, a gente vai falar da digestão das aves, enfim, a gente vai explorar cada um desses organismos aí que são pertencentes do reino animal. Então, se você ficou com alguma dúvida, mande mensagem, faça alguma pergunta aí nos comentários ou mande mensagem para mim para a gente resolver. E no mais, a gente vai ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau!